O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, estamos vivendo tempo forte da Quaresma, que a nossa Igreja, valendo-se das palavras da Escritura, chama de um tempo propício, um tempo favorável, um tempo oportuno para fazermos uma revisão de vida. Nós temos necessidade continuamente, periodicamente, de fazer uma revisão de vida, um exame de consciência, redispor a nossa vida, sobretudo no nosso relacionamento de comunhão com o Pai do céu e com os nossos irmãos e irmãs da terra. Tem que ser sempre assim. Não podemos cultivar só uma espiritualidade, digamos, horizontal, vertical, quer dizer, só nós e Deus, porque então nós acabamos nos fechando num ostracismo espiritual, acabamos nos acomodando e muitas vezes criamos uma religião, se não criamos um Deus, nosso, pessoal, para a nossa comodidade. Por isso precisamos continuamente deste relacionamento com o Pai, ter também a dimensão horizontal, ou seja, o nosso relacionamento com as pessoas.
Assim como também não podemos só nos dedicar a fazer, ajudar as pessoas sem Deus, porque isso nos cansa e nos leva a cultivar sentimentos de rancores, porque as pessoas falham com a gente, nós vamos então nos decepcionar com elas. Temos que nos relacionar com as pessoas por amor de Deus. É o que então alimenta a nossa caridade. A palavra de Deus no tempo da Quaresma é escolhida a dedo, e ela tem muitas vezes a finalidade de nos provocar. Nós não devemos acolher a palavra de Deus só quando a gente gosta, quando ela diz aquilo que a gente quer ouvir, mas devemos acolhê-la também quando ela nos incomoda, quando ela nos desinstala, porque a finalidade da palavra de Deus é sempre a de nos salvar. E Jesus diz que é na verdade que nós somos salvos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Portanto, irmãos, a parábola de hoje nos fala sobre a importância do nosso acolhimento de Jesus, do conteúdo do seu ensinamento, da sua pessoa inteira, de tudo aquilo que ele diz, de A a Z. Algumas vezes a gente tem a impressão de que a gente gosta mais de coisas que Jesus diz que caem bem para nós. Quando fala de outras mais exigentes, nós dizemos, não, isso aqui não é para mim, isso aqui não é possível viver. Eu não gosto muito quando Jesus diz que é preciso amar os inimigos, ou coisas parecidas. A gente não gosta muito, mas é para acolher com o mesmo espírito a palavra de Deus, sobretudo estas partes mais difíceis, porque quer dizer que ali está ou pode acontecer a nossa conversão. Quando as coisas são muito moles, não nos ajudam no crescimento da nossa fé. Acolher o Cristo inteiro. E aqui Jesus conta esta parábola das pessoas que não acolheram os representantes do dono da vinha, que não acolheram nem mesmo o próprio filho dele, e que esta vinha há de ser tirada, será tirada, e será dada a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Meus irmãos, esta temporada em que se realiza a plantação, a colheita, é a nossa vida. Esta vinha, a plantação de uvas, das quais a gente faz o vinho, as quais a gente também come, ela é a nossa existência. Diríamos o campo, o espaço, é o tempo de anos que a gente vive. É aqui que se realiza a obra da nossa salvação. É aqui que nós acolhemos a Deus. Este acolhimento de Deus, portanto, ele se manifesta, seja pelo cultivo da nossa vida interior, então a gente se sente renovados, se sente fortalecidos, como também se manifesta nas obras que nós realizamos. A obra da nossa conversão é feita, portanto, da nossa fé renovada, vivificada, que alimenta a nossa caminhada, mas é feita também das nossas obras. E, como sabemos, a Igreja no Brasil, neste ano, na Quaresma, realiza a campanha da fraternidade sobre, neste ano de 2014, o argumento do tráfico humano. O tráfico humano quer dizer comercialização, exploração de gente, pessoas. Tem o tráfico dos animais, tem o tráfico das vegetações,
tem das sementes, de tantas outras coisas. E tem também o tráfico de gente. A gente quase não percebe isso, mas há. E é alguma coisa inacreditável. Rende mais de 30 bilhões de dólares por ano para quem explora esta iniciativa. Com o fenômeno da globalização, intensificam-se tráficos de todo tipo e cresce a necessidade de combater essa modalidade de crime. O entendimento da realidade enfrentada pelas vítimas do tráfico de pessoas pode levar a sociedade a ajudar a combater essa modalidade de crime. Para começar, é necessário o cidadão entender que o tráfico humano é um crime organizado, com estrutura sofisticada e capilarizada, quer dizer, difundido, ramificado, favorecendo os serviços dessa natureza. As ramificações são muitas e as rotas existem com braços internos e internacionais, ou seja, os caminhos tomados pelos traficantes costumam sair do interior dos estados em direção aos grandes centros urbanos ou às regiões de fronteira internacional. Portanto, geralmente sai do interior, aí toma a cidade e o mundo. E o pior complicador é a invisibilidade. O crime não se torna visível à sociedade, também porque as vítimas não denunciam. A campanha da fraternidade, no entanto, propõe-se a ir ao encontro a essa realidade. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil pede ao povo de Deus um empenho maior para combater o problema e apela à solidariedade de pessoas comprometidas com a justiça social para poder interferir positivamente para o enfrentamento concreto ao problema do tráfico humano no Brasil. É preciso clareza das informações e segurança para agir, fortalecendo assim a sociedade e as autoridades constituídas a socorrer com urgência aqueles que sofreram ou estão sofrendo as consequências deste tipo de crime em poder de seus algozes. Todos sabemos para que serve, para que são utilizadas as pessoas nessas condições. Servem para serem exploradas na prostituição, serve para serem contratadas e iludidas, mas levadas a serviço escravo, serve também para serem utilizadas para servir com os órgãos do seu corpo, é claro, mortos, sobretudo também crianças, para venderem os órgãos para transplantes de pessoas que, claro, vão poder pagar uma fortuna por isso. Meus irmãos e irmãs, a Igreja se une às autoridades competentes e busca criar a consciência sobre a gravidade desse crime, a fim de que ele seja erradicado. No nosso caso, estamos falando do Brasil, mas é um crime que acontece no mundo inteiro, sobretudo nas áreas, nos continentes mais empobrecidos. É sem dúvida um crime aos olhos dos homens hediondo, quer dizer, da máxima repugnância, da máxima gravidade. E aos olhos de Deus é um crime que clama aos céus. Por isso, podemos também denunciar, devemos denunciar. E os telefones à disposição são o de número 100 e 180.
100 e 180. Se notarmos alguma coisa assim estranha, que nós sabemos, vemos, às vezes até perto de nós, perto da nossa casa, onde a gente mora, ali no bairro, podemos fazer a denúncia. 100 ou 180. Meus irmãos e irmãs, que a Quaresma nos ajude a viver e a buscar a comunhão com o Pai do céu, a comunhão com os irmãos da terra. Um instante de silêncio para que a palavra de Deus e a sua mensagem caia no terreno da nossa consciência, possa abastecer o nosso coração.